que você achou do jogo, Bigode? O que você viu desse jogo? Você que estava mais dentro do jogo ali, às vezes nadar ali é difícil depois da gente ter uma visão mais de fora e tal. Queria saber o que você achou do jogo, quais foram as suas impressões. O Flamengo foi bem, se foi mal? Se teve uma parte do jogo que o Flamengo deu uma vacilada. Acho que aquele começo ali foi bem difícil para a gente, né? Foi um jogo mais pegado, mas depois o Flamengo deslanchou. Queria saber da sua visão sobre o jogo aí. É que assim, Marcão, na hora do jogo lá, narrando, a minha impressão é que foi o primeiro tempo foi ruim. Não foi tão ruim assim, tá? Acho que foi os primeiros minutos, mas, cara, eu achei que o primeiro tempo o Flamengo entrou no jogo do Corinthians. O jogo do Corinthians era um jogo. A proposta do Corinthians era uma proposta de repente, atrapalhar. Não era nem de tentar criar. Se você pensar, o Corinthians criou apenas um lance de perigo, que foi numa jogada do Mosquito e uma defesa do Santos. Então, assim, eu acho que o Flamengo entrou muito nesse jogo, nessa amarração do Corinthians, e o Flamengo não conseguia trocar 3 passes. Né? No primeiro tempo foi bem complicado. E assim, a proposta do Corinthians fez o jogo ser muito feio. E aí eu fazia a pergunta lá na Dali, tanto para o Arthur quanto para o Perrota, falei, se está tão demérito do Flamengo ou muito mérito do Corinthians? Eu acho que ficou um meio termo entre essas coisas. E cá entre nós, eu acho que a gente meio que achou o gol no primeiro tempo. Num bate-rebate, a gente meio que achou. E aí, cara, é aquela parada. Quando esses times vêm com uma proposta de se defender, o Corinthians até estava tocando a bola, até estava querendo manter a posse de bola, diferente do Atlético Paranaense ou até mesmo do Atlético Goianiense. Mas a gente achou aquele gol, né? E aí, quando acha, eu acho que o Vitor Pereira não esperava isso. E aí eu acho que as mexidas, obviamente deve ter um papo do Dorival com a galera lá também, mas eu acho que as mexidas do Vitor Pereira tentando colocar para frente, eu acho que desestabilizou o Corinthians totalmente aí, irmão. E aí foi saco pro Flamengo dominar o segundo tempo. O jogo era para ter sido uns 4-0. Muitos jogadores que fizeram um primeiro tempo fraco passaram a fizeram um segundo tempo enorme. O Léo Pereira, que tinha falhado 2 saídas de bola, o cara tomou conta da defesa. O Davi Luiz quase marcou um golaço. O Rodinei, a jogada do segundo gol é magnífica do Rodinei. E aí você junta, Thiago Maia também fez um primeiro tempo fraco, mas o segundo tempo deu uma crescida. A gente lá no pós-jogo ficou entre Léo Pereira, Thiago Maia e Everton Ribeiro como os melhores em campo. E aí, até de todos os jogadores, talvez o mais apagado tenha sido o Gabigol, mas foi lá e fez o gol dele. Jogou machucado, né? Jogou baleado, e a gente ficou sabendo isso por uma notícia da Isabelle Costa. E, cara, o jogo foi um jogo de quem entendeu a Libertadores. Foi um jogo gigante. A gente teve pelo menos mais duas chances claras depois do segundo gol, que foi uma do Everton Cebolinha, mais um passe do Rodinei. E eu acho que a mais clara de todas, que foi num bate-rebate no final do jogo, que a bola sobrou para o Vitor Hugo. O que eu só acho a gente vai enfrentar um Corinthians diferente. Acho que também não um Corinthians a ponto de temer, tá? Eu vou ser bem sincero, eu tô mais preocupado com o Atlético Paranaense do que propriamente com o Corinthians. Mas futebol, irmão, tudo é possível. Então, assim, acho que a gente vai ver um Corinthians diferente, um Corinthians que possivelmente vai ter a volta do William e do Renato Augusto. O time já ganha um pouco de criatividade com isso. E um time que vai atacar o Flamengo. E isso às vezes é ruim e às vezes isso é bom, porque o Flamengo tem mais facilidade de enfrentar jogadores, times mais abertos. Então, assim, cara, acho que uma partida gigante e Dorival, mais uma vez, dando um show de simplicidade, entendeu? Dando um show de simplicidade. Se você vê legal, eu excluo as últimas 3 substituições, porque ele substituiu faltando 2 minutos. Taticamente, para mexer na equipe, ele só fez uma. Ele tirou o João Gomes e botou o Vidal. E aí é uma coisa até que depois a gente pode debater. Porque eu sempre falei, acho que o Vidal vai ser o titular e o Vidal não vai ser titular ao lado do João Gomes, mas não é nem por meritocracia, não é nem por qualidade. Acho que por característica. A característica do Vidal com o João Gomes vai ser mais difícil de encaixar os dois juntos do que com o Thiago Maia ou até com o Pulgar. Entendeu? Então depois a gente até pode debater sobre isso, porque ele tirou o João Gomes e botou o Vidal. Eu vi um jogo complicado para o Flamengo ali até os 20 minutos. Eu acho que
O Corinthians conseguiu encaixar uma marcação que o Flamengo sofreu. O Flamengo sofreu para sair da marcação. O lance de maior perigo é o chute do Gustavo, que é um erro de passe do Léo Pereira ali no começo, né? O Léo Pereira tenta achar o Thiago Maia, se eu não me engano, e aí a bola vai para a esquerda e tem a finalização do Gustavo Mosquito, que o Santos pega com o pé, né? E a bola sai para escanteio. Mas depois dos 20 minutos, eu comecei a ver o meio-campo do Flamengo escapar um pouco. Você viu uma escapada com o Everton Ribeiro, você viu uma escapada com a Arrascaeta, e ali eu falei, opa, estamos começando a entrar no jogo, né? E aí você preocupa o time do Corinthians. O Corinthians não faz essa marcação tão alta, né? Começa a diminuir um pouco a marcação lá em cima, aí a gente começa a ter um pouco mais de facilidade para sair. Acho que o primeiro tempo do Thiago Maia e do João Gomes foram muito prejudicados por causa dessa marcação alta. Eles não conseguiam passar, né? E erraram muito no passe, então acho que isso dificultou bastante também, até os 25 minutos, né? Aí o Flamengo começa a sair. Tem uma bola que eu grito demais, que era pro Arrascaeta ter enfiado pro Pedro. Eu acho que o Arrascaeta carrega essa bola e bate, né? E aí o Cássio faz a defesa. Tem a bola do Pedro, que eu acho que se ele finaliza, ele faz o gol, ele demora um pouco para finalizar. O Bandeira deu impedimento, mas pela TV parece que não estava impedido, né? Ia pro VAR e tudo, e aí a gente ia ver, né? Aí eu acho que a gente começou a sair, a gente começou a criar, né? Sai o gol sai numa jogada que a gente pode falar assim, foi uma infelicidade do Corinthians e uma sorte do Flamengo, um bate-rebate, a bola sobrou no Arrascaeta, que ainda teve a manha de botar essa bola, né, rolada ali para bater. Ele bate de uma forma magnífica, espetacular. O cara é o melhor jogador da América do Sul, galera, não tem jeito, né? E ele joga no ângulo. Mas eu acho que aquele gol é mérito do Flamengo também. É o bendito do perde e pressiona. A gente perde a bola dentro da área com o Pedro, o Arrascaeta e o João Gomes conseguem dar essa pressão e recuperar a bola. E aí o Arrascaeta faz o gol. A partir do gol, eu acho que o gol dá. O Corinthians sente um pouco o gol, né? E aí volta no segundo tempo. Eu acho que o Vitor Pereira ele fez substituições até corretas, mas eu acho que foi muito cedo. Ele podia esperar um pouco mais, né? São 4 tempos de 45 minutos. No primeiro tempo, ele já fez as alterações, colocou o Roger Guedes. O Roger Guedes atacando é um ótimo jogador, o Roger Guedes não recompõe. Então, o que ele fez? Ele centralizou o Roger Guedes, tirou o Yuri Alberto do centro, para que o Yuri Alberto fizesse a recomposição. Eu acho que ele bagunçou demais o time. E aí vem um gol com 5 minutos. Um golaço com 5 minutos, né? O gol do Gabriel é um gol de exceção. O gol do Gabriel é 1000 vezes mais difícil do que os gols que ele andou perdendo em todos os jogos. Você pode somar a dificuldade dos gols que ele perdeu, não dá a dificuldade que ele fez ontem. Ele dá uma bola por fora do zagueiro, a bola bate no pé da trave e entra. E a gente sabe que para fazer gol no Cássio tem que ser mais ou menos assim. Tem que ser umas bolas meio difíceis. Então, assim, eu acho que ele fez um baita de um golaço. O gol é muito... O segundo gol me lembra gols de 2019. Aquele gol que sai a bola no goleiro, trabalha por quase todo o time. Acho que nesse gol, somente Thiago Maia e Pedro não tocam na bola, nesse segundo gol. A gente estava conversando depois e tal, acho que foi o Castanha que falou, só Thiago Maia e Pedro não tocam nessa bola, o resto, todos os jogadores tocaram na bola. A bola vai para o Rodinei, acontece uma coisa que não acontece muito, né? O Rodinei consegue quebrar a linha defensiva do Corinthians com um passe, né? Aí o Balbuena cai de bunda, né? A gente tem que falar também. E o Gabriel é muito feliz na finalização. A partir do 2-0, o Corinthians desmoronou. E aí eu ficava aqui em casa, porra, a gente precisa fazer mais. Vamos matar logo o confronto, né? O Flamengo tentou, o Flamengo perde algumas oportunidades, perdeu uma oportunidade muito clara com o Vitor Hugo, perde uma oportunidade muito clara com o Cebolinha, né? Um cruzamento do Rodinei. Aliás, 2 bolas do Rodinei, né? O cruzamento do Cebolinha e o passe para o Vitor Hugo dentro da área. São dois lances do Rodinei. Poderia ser 4-0 o Rodinei sair com 3 assistências, galera, de um jogo. Assim, é o que acontece com o Flamengo. É uma coisa de maluco, né? É uma coisa de maluco que o Rodinei está jogando também. Então, assim, acho que no final das coisas eu fiquei muito feliz, não só pelo placar, eu acho que é um baita de um placar. No final do jogo eu estava muito preocupado para não levar um gol, sabe? Eu falei assim, cara, a gente fez um jogo tão bom, né, que seria um pecado a gente levar um gol no final para estragar isso aqui e a gente ficar com uma diferença mínima de gols. Lembrar para o pessoal que não tem mais gol fora, né? E aí eu falei,
que fique o 2-0. Aí logo no finalzinho ali o Vitor Hugo ainda perde a oportunidade de aumentar. Mas além do resultado, eu fiquei feliz com a imposição que o Flamengo fez com relação ao Corinthians. O Corinthians ficou invicto 21 jogos, né? Perdeu para o Flamengo. Estava invicto há 21 jogos. E em 35 jogos o Corinthians perdeu 2 vezes no estádio deles. Né? A segunda vez foi agora para o Flamengo. Então, assim, é muito difícil ganhar deles lá. Né? A gente tem que falar. É um baita mérito do Flamengo. Eu vejo, às vezes, Bigode, que a gente fala assim, cara, pô, não, Corinthians não jogou nada também. A gente meio que diminui a atuação do Flamengo pelo adversário. Né? Por exemplo, porra, ganhou de 4, mas era o Juventude aqui. Ganhou de 7, mas, porra, era o Tolima. Né? Então, assim, a gente meio que dá uma diminuída, e isso faz bem, né? Porque a gente está analisando mais friamente, né? Não entra nesse oba-oba todo. Mas a vitória de ontem, não. A vitória de ontem, eu acho que a gente foi de uma forma maiúscula dentro da casa do adversário. Fazia tempo que o Flamengo não se impunha assim. Então, eu acho que isso, para mim, foi o melhor do jogo, sabe? A imposição que o Flamengo fez, principalmente no segundo tempo, né? Ali, 20 minutos do primeiro tempo, foi ok. E o segundo tempo, depois do gol, acho que a gente foi arrasador. A gente faz o que quer do Corinthians, a gente trabalha essa bola. Teve alguns períodos que eu achei que até a gente descansou com essa bola no pé, né? Que a gente já não atacava tanto, com tanta volúpia, com tanto ímpeto, para fazer o terceiro gol. Né? E aí, ali depois dos 30, então, acho que é aí que deu uma baixada também. Gostei da substituição do Vidal. As outras eu acho que, assim, nem para parar o jogo, eu acho que foram. Eu não entendi muito bem, os caras entraram faltando 2 minutos, né? Mas o Vidal no João Gomes ali, eu acho que estava meio que na cara, apesar de que eu achava que ele deveria tirar Rodinei e Thiago Maia por causa do amarelo. O amarelo no primeiro tempo, eu falei, cara, a gente precisa cuidar dos amarelados. Não foi o que o Dorival fez e deu muito certo, né? Agora, eu gostaria de ver o João Gomes jogando com o Vidal. O João Gomes fazendo esse primeiro volante. Eu sei que é difícil, né? Pela característica. Né? Que nem você falou, não é nem por merecimento, o João Gomes está jogando bem. Mas eu acho que é por posição, né? A posição dele é a posição de segundo volante. Você acha que tem condição do João Gomes fazer esse primeiro volante? Ou não? Vai ficar muito difícil? Então, Marcão, eu acho que vale o teste, né? Eu dei minha opinião aqui, o Alan discordou. Eu acho assim, por merecimento, e eu acho que vale o teste é colocar o volante, que é a grande contratação do Flamengo no ano, ao lado do moleque mais regular do ano, pode-se dizer assim. Seria legal. A minha questão é, o Dorival é um cara muito simplista. Dorival não vai fazer... O Dorival, ele vai tentar sempre atalhos, porque ele sabe que ele não tem tempo para treinar, ele sabe que ele está cheio de decisão, né? Então, assim, irmão, eu acho que é muito mais simplista pro Dorival tentar adaptar o Pulgar, que já é primeiro volante lá na seleção chilena, no caso ali o Arangues faz o segundo e o Vidal. O Vidal faria mais ou menos a função do Everton Ribeiro na seleção do Chile ali, ou até do Arrascaeta, né? Porque lá normalmente são 3 zagueiros. E eu acho que ele vai querer esse atalho, brother. Ainda mais por ter 2 jogadores brigando, pode ter um Wallace ainda na brincadeira. E o João Gomes, eu já vejo o João Gomes com as características mais próximas do Vidal. De um Vidal em forma. O Vidal é aquele cara que ele larga a posição dele para ou armar, para criar o jogo, se é aquele box to box, né? Ou até para ir à caça. Então, assim, eu acho que João Gomes e Vidal eles vão ter que se sincronizar muito para um sair à caça, o outro ficar. Eu acho que para o Thiago Maia e para o Pulgar vai ser algo mais natural, entendeu? Não estou dizendo que não dê certo João Gomes, até porque a gente vai ver isso, né? No jogo de volta contra o Atlético Paranaense. Sim. Possivelmente a gente vai ver isso. Não estou dizendo que não vai dar certo, mas eu acho que o Dorival vai querer um atalho de algo que é mais fácil de encaixar no momento. Eu acho que Thiago Maia ou Pulgar se encaixa melhor. Eu acho que ele mostrou isso quando ele tirou o João Gomes. Você falou bem. Eu teria tirado o Thiago Maia e eu teria tirado o Rodinei. Entendeu? E eu acho que ficou bem claro que eu acho que a princípio o Thiago Maia vai ser o titular.